Olá! Se você é um profissional da área de enfermagem que vai prestar concurso público, este vídeo é para você. Todos nós sabemos que a aprovação em um concurso público requer muito mais do que horas a fio estudando. A disposição para encarar livros e apostilas pode ser o requisito número 1 para quem deseja seguir a carreira pública, mas não é só isso que conta. São muitos os erros que um candidato pode cometer desde sua preparação para um concurso público até a efetiva conclusão das provas, mas existem 25 erros considerados fatais que podem condená-lo de forma antecipada ao fracasso e à perda de todo o tempo e esforço despendido. É sobre isso que vamos falar agora. Então, comecemos já pelo erro número 1, não ter metas definidas. Para ter sucesso, você deve traçar metas, estabelecer objetivos claros a serem conquistados e em quanto tempo. Tenha sonhos, ambições, almeje alto, mas lembre-se que quanto maior o objetivo, maior o esforço. E tenha metas válidas. Metas válidas são aquelas que quando você atinge, você se sente bem. E quando você não atinge, você deve se sentir mal, pois sabe que aquela não era uma meta impossível de alcançar. Erro número 2. Fazer muitos concursos ao mesmo tempo. Uma prática comum entre candidatos muito ansiosos para passar em concurso público é fazer muitos concursos ao mesmo tempo. O resultado dessa corrida desesperada por realizar mais e mais provas é óbvio, uma coleção de reprovações. Ao não se dedicar com atenção e profundidade ao concurso, a tendência é que o desempenho seja de mediano a baixo, ou seja, insuficiente para alcançar a aprovação. Para evitar esse desperdício de energia em vários concursos, escolha pelo menos uma área de concursos afins para fazer. Por exemplo, concursos policiais, concursos bancários, concursos administrativos de tribunais, etc. Essas áreas cobram disciplinas semelhantes nas provas, o que possibilita estudar para mais de um concurso de uma só vez. Mas mesmo nesses casos é preciso ser cauteloso. Caso você tenha mais de 3 concursos em vista, o risco de estar com foco perdido é muito grande. Quem estuda para apenas 1 ou 2 concursos com profundidade e dedicação tende a ser um candidato muito mais competitivo. Erro número 3. Escolher o concurso pelo salário e pelo número de vagas. Muitos participantes optam por alguns concursos públicos levando em conta apenas os salários altos e uma grande quantidade de vagas, o que é visto como mais oportunidades. Porém, com essa atitude, muitos se frustram após ocupar o cargo por não levar em consideração a sua aptidão e o que mais agrada. Leve em conta esses fatores ao escolher sua carreira e verá que até mesmo a sua motivação ao se preparar para o concurso será maior, pois você estará direcionando seus esforços para algo que realmente deseja. Erro número 4. Arrumar desculpas. Pare de arrumar desculpas para não estudar. Assuma a sua responsabilidade, arregace as mangas e comece a estudar hoje mesmo, sem desperdiçar parte do dia com pretextos. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Erro número 5. Começar os estudos apenas após a publicação do edital. O tempo médio entre as inscrições e a prova do concurso gira em torno de 2 meses, e mesmo que você preste um concurso que exija apenas nível fundamental ou médio, o conteúdo para estudar é muito extenso e por mais que você se esforce, não há tempo suficiente para uma preparação adequada. Ou você não se lembra que ficou mais de 10 longos anos estudando apenas para concluir seu nível médio? Além disso, há diversos outros concorrentes que já estão estudando há mais tempo para este e outros concursos e com certeza estão muito mais preparados do que você neste momento. Por isso, você deve tomar a decisão quanto antes e começar a estudar, independente dos concursos que estejam abertos no momento. Comece estudando as matérias básicas que são comuns a todos os concursos e busque provas anteriores do concurso que almeja. Fazendo isso, você consegue antecipar os seus estudos com um foco definido. Erro número 6. Não ler o edital atentamente. Saiu o edital! Para um candidato de olho a uma oportunidade profissional no setor público, esta é uma das frases mais esperadas. No entanto, nem sempre a comemoração é seguida por uma leitura minuciosa do documento divulgado. É fundamental conhecer o edital nas minúcias do conteúdo programático. Quem deixa de prestar atenção ao edital perde informações preciosas a respeito do programa das matérias, formas de avaliação e peso de cada disciplina na prova, critério de correção, data, horário e local e tempo das provas, quantidade de vagas disponíveis, remuneração e requisitos para a posse. O edital é o documento mais importante de um concurso público. É nele que estão todas as regras do jogo e uma leitura com atenção pode fazer toda a diferença. Por exemplo, a maioria das pessoas não verifica a informação sobre o peso das questões, mas essa informação é valiosíssima porque às vezes uma matéria tem o peso 2 ou 3, ou seja, vale o dobro ou o triplo das outras. Outra dica também é a quantidade de questões, por exemplo. Se cairá apenas 5 questões de informática e 30 de direito, qual matéria você deve estudar mais? Direito, logicamente.
Outra informação importante são os critérios de desempate. Verifique quais matérias são utilizadas como critério de desempate e foque nelas também. Há diversas informações importantes no edital que podem fazer muita diferença. Os pré-requisitos, as provas de títulos e várias outras, enfim. Leia sempre o edital com atenção a todos os detalhes. Erro número 7. Não investir em material de qualidade. Se quiser se destacar da maioria, você precisa investir nos melhores materiais de estudo, como apostilas, livros e cursos. Infelizmente, ficar buscando tudo isso gratuitamente faz você perder muito tempo e você corre o risco de não encontrar tudo. Material de qualidade é o melhor investimento para passar em concursos, pois você ganha conhecimento, tempo e vantagem sobre os outros, e isso agiliza a sua aprovação. Uma dica importante: adquira os materiais mais atualizados que puder. Assim, você não perderá tempo estudando com material defasado. Use seu tempo com o que realmente está sendo cobrado na atualidade. Erro número 8. Acumular muitos materiais. Para muitos candidatos, adquirir materiais de estudos pagos ou gratuitos tem o efeito psicológico de convencer a si mesmo de que está se dedicando ao concurso. Assim, muitos acumulam uma tonelada de materiais que provavelmente nunca vão utilizar. Como em praticamente tudo na vida, qualidade vale muito mais que quantidade. Seja criterioso na escolha dos materiais, respeitando a sua individualidade e buscando o que você realmente precisa. Adquirir muitos materiais, pagos ou gratuitos, vai lhe dar a sensação de estar perdido nos estudos. Se você não está precisando realmente de um material, não vale a pena acumulá-lo. Evite a péssima sensação de quem gastou muito tempo ou dinheiro adquirindo materiais que você não foi capaz de utilizar em sua preparação. Erro número 9. Ignorar qual a empresa que organizará o concurso. Saber qual instituição ficará responsável pelo concurso público que você escolher é muito importante. Cada empresa tem uma maneira própria de realizar e organizar as provas. A ESAF, por exemplo, é uma das organizadoras com as provas mais complexas do país. O CESP e o UNB usam um meio de correção das questões onde uma questão errada anula uma resposta correta. Portanto, fique atento. Erro número 10. Não atentar ao estilo da banca examinadora. Diversas instituições aplicam provas de concurso público e cada banca tem seu estilo de avaliação. Conhecê-lo é primordial para sair na frente dos outros candidatos. É importante você conhecer a banca para saber qual o posicionamento adotado em relação a alguns temas. Isso é de suma importância até mesmo na escolha dos materiais que você vai utilizar em sua preparação, de modo que estejam de acordo com tudo o que vem acontecendo em relação à matéria e à forma como a banca trabalha o assunto. Uma dica importante: quando a banca examinadora não é divulgada, a análise pode ser feita pelas questões das provas de concursos anteriores. Erro 11. Fugir do conteúdo programático do concurso. Tempo vale ouro. Ler mais do que o necessário ou investir tempo em material complementar só porque é recomendado por terceiros pode significar a perda de tempo precioso de estudo do que realmente importa, que é o conteúdo programático previsto no edital. Portanto, você deve se concentrar nas matérias indicadas no programa do concurso. Erro 12. Desorganização. Procure organizar sua vida. Para isso, talvez seja necessário mobilizar e contar com todas as pessoas que estão à sua volta para este fim. Converse com sua família e com seus amigos para ajudá-lo, ou pelo menos não atrapalhá-lo enquanto você se esforça nessa jornada chamada concurso público. Erro 13. Estudar sem método, planejamento ou estratégia. A falta de método e de um plano de estudos é o principal erro cometido pelos candidatos. Método de estudo é a forma como você irá estudar, seja sozinho, em grupo, em cursos preparatórios presenciais ou online, se vai fazer resumos, simulados, ler em voz alta, sublinhar textos, fazer mapas mentais, etc. Plano de estudo é fazer um cronograma e definir os dias e horários que serão utilizados para estudar cada matéria, incluindo o que estudar, como estudar e a distribuição de tempo para cada disciplina ou bloco de matérias. Essa técnica é importantíssima para seu corpo se acostumar com a rotina, fazendo com que você absorva mais informações, se discipline, não se mate de estudar e não sinta culpa quando não estiver estudando. Já o estudo estratégico é considerado o que mais cai em prova e dar atenção a estes pontos. Enfim, existem diversos métodos e planos de estudo. Pesquise sobre o assunto e verifique quais métodos, planos e estratégias se adaptam melhor ao seu estilo de vida. Se não fizer isso, você tende a estudar errado e de forma desorganizada. O que estudar vai variar de acordo com o edital. O como você estuda, o conteúdo também é muito importante, ao momento do conteúdo e ao momento da aplicação prática, de resolver questões e simulados.
Em outras palavras, é preciso haver um equilíbrio entre a leitura de livros e apostilas e resolução de testes e questões sobre o tema estudado. E não adianta estudar só pelas apostilas. Você também deve verificar outros livros, escolher a melhor doutrina e depois partir para a etapa prática e resolver as questões. Uma boa dica nesse momento é intercalar matérias. Você jamais deve ficar 15 dias estudando apenas uma disciplina porque pode cair na armadilha da linha de continuidade e não perceber que o seu rendimento diminuiu. Erro 14. Começar a estudar pelas matérias que mais gosta. Outro erro muito comum que até mesmo alguns professores cometem é dizer que se deve começar pelo que se mais gosta, para ir se acostumando com os estudos, só que esse método não funciona. Nunca comece pela matéria que mais gosta, e sabe por quê? Porque esse método só é recomendado durante as provas, onde você deve começar pelas questões mais fáceis para garantir rapidamente mais pontos, e não gastar energia e tempo com questões muito difíceis. Mas no caso dos estudos, a motivação é sempre maior no início e depois vai diminuindo. Se você começar pelas matérias mais agradáveis para você, o peso dos estudos vai ficando cada vez pior e a tendência a se desmotivar será muito maior. Além disso, as matérias que você não gosta normalmente são as matérias que você tem mais dificuldade, aquelas que você domina menos e que não pode deixar de estudar. Mas se você deixá-las por último, pode ocorrer o risco de não dar tempo de estudá-las, caso aconteça algum imprevisto durante a preparação. Por isso, comece sempre com as matérias que você menos gosta enquanto a motivação está mais alta, e conforme for avançando nos estudos, você irá se motivando mais ao saber que as matérias mais chatas já foram superadas, e que são as mais agradáveis que estão por vir. Erro número 15. Priorizar a quantidade ao invés da qualidade. Um erro comum da grande maioria das pessoas quando começa a se preparar para concursos é se preocupar com a quantidade, isto é, quantidade de horas de estudo por dia e quantidade de páginas lidas por dia. Pergunte-se, você conseguiria fazer um resumo detalhado sobre tudo que aprendeu em todas as páginas lidas? Se juntássemos o material que você estudou e elaborássemos um simulado, você acertaria mais que 90% das questões? Você conseguiria dar uma aula sobre tudo que aprendeu? Se a resposta for não para as 3 perguntas, não valeu nada todo esse esforço, foi tempo jogado fora. Portanto, esqueça a quantidade, foque na qualidade. Procure entender os conceitos ao invés de tentar decorar tudo, o que é impossível. E lembre-se, 1 hora de estudo em que você consegue assimilar o que aprendeu vale muito mais do que diversas horas de estudo em que você se esquecerá da matéria logo no dia seguinte. Erro 16. Esquecer-se de fazer pausas durante o período de estudo. Nem o candidato mais treinado consegue manter a concentração e o rendimento dos estudos durante horas e horas, sem fazer nenhuma pausa. Tem que parar um pouco, do contrário não vai reter o conteúdo. Ao notar que você não está assimilando o conteúdo lido, é hora de fazer uma pausa e retomar os estudos após alguns minutos. Estudar pouco é ruim, mas estudar demais também é ruim. Uma dica interessante é fazer uma pausa de 15 a 20 minutos a cada 1 hora de estudos, até a hora em que os olhos começarem a passar direto pelas linhas sem absorver mais nenhum conteúdo. Aí sim, pare e recomece no dia seguinte. Erro 17. Deixar de ter momentos de lazer e atividade física. Nem só de livros e apostilas deve viver um candidato. É essencial intercalar momentos de lazer, descanso e atividade física para que você consiga manter o equilíbrio físico, mental e emocional. A atividade física, além de ser uma válvula de escape para o estresse, é recomendável sob todos os aspectos, pois ajuda a melhorar o rendimento e a resistência do candidato para encarar a prova. Erro 18. Ansiedade e nervosismo. Cresça de modo gradual e sólido, mas com calma. Não se esqueça de que você não irá aprender todo o conhecimento na primeira aula, leitura ou contato com o tema, mas sim em razão de um estudo constante, progressivo e repetitivo. Com um plano de ação e um cronograma em mãos, você terá as ferramentas necessárias para medir o seu progresso em relação ao tempo que dispõe, e isso lhe dará mais tranquilidade, inclusive para não deixar de lado outras atividades importantes e até mesmo seu convívio social. Erro 19. Desperdiçar tempo. Aproveite o seu tempo livre em prol do seu objetivo, independentemente de onde estiver. Crie estratégias para fazer isso. Ande sempre com algum material e, caso tenha alguns minutos disponíveis, utilize-os para o estudo e para a leitura, ou até mesmo para ouvir aquele audiocurso em MP3 que você pode levar no seu celular. Erro 20. Seus limites autoimpostos. Esforce-se para superar os seus limites, especialmente aqueles que você impôs a si mesmo. Quando já estiver cansado, não imagine que tem que estudar tantas horas ainda, mas lute para estudar mais 15 minutos, 15 páginas ou até o próximo capítulo.
Vença a fadiga aos poucos e por etapas, e ao adquirir esse hábito você fará conquistas cada vez maiores. Erro 21. Não fazer simulados. Quem deixa de participar de simulados perde a oportunidade de ir se acostumando com o ambiente de uma prova de concurso público. É um treinamento a mais para evitar surpresas e nervosismo no dia da prova e possibilita que você aprenda a controlar melhor o tempo de resolução das questões e de marcação do gabarito. Resolver as questões em casa, o que também é importante, é bem diferente do que estar em uma sala de aula com outros candidatos que têm o mesmo objetivo que você. Tem o barulho na sala, a presença de outras pessoas e uma série de situações e coisas que podem acontecer no dia da prova. Lembre-se que nem todos conseguem passar 4 ou 5 horas resolvendo uma prova, e o simulado é uma ferramenta importante nesse sentido. É o momento de perceber qual é a sua resistência e como você aplica o que estudou em uma situação próxima da real, no dia da prova. E mais, fazendo simulados, é possível perceber também quais matérias estão mais fáceis e quais necessitam de mais estudo, possibilitando refazer os cronogramas e corrigir as metas de estudo. Erro 22. Não utilizar provas anteriores. As provas anteriores servem para você ganhar tempo em seus estudos, aprendendo a focar naquilo que realmente interessa. Além disso, você se familiariza com o formato das provas e o estilo de perguntas das diversas bancas de examinadores e também as pegadinhas. Concurso público é basicamente fazer uma prova. Se quiser ficar bom em concursos públicos, faça diversas provas, fique bom nisso. Quanto mais você treinar, mais facilidade terá na prática. Erro 23. Não se preparar para o dia da prova. Não dar a devida atenção ao dia da prova pode ser determinante para sua aprovação ou reprovação. Tudo pode ir por água abaixo por causa de apenas um simples detalhe. Imagine passar semanas, meses ou até anos estudando e se preparando com toda a dedicação possível e estragar tudo no dia decisivo. Chegar atrasado, esquecer algum documento ou alimento, utilizar uma roupa desconfortável, não dormir bem na véspera, se impressionar com a quantidade ou com as conversas de outros candidatos, não deixar tempo hábil para preencher o cartão de respostas e até mesmo levar um relógio que não é permitido pode atrapalhar todo o seu desempenho na prova. Por isso, prepare-se antecipadamente apenas para a prova. Verifique o local com antecedência, separe o material, alimentos e até remédios que levará no dia. Escolha uma roupa adequada, durma bem, chegue cedo, fique calmo e não se preocupe com a quantidade de candidatos. Erro 24. Estudar na véspera do concurso. Evite estudar na véspera ou até mesmo no dia da prova. Isso pode parecer óbvio, mas o fato é que recorrer a livros e apostilas faltando horas para o concurso gera mais estresse do que aprendizado, podendo até mesmo causar um branco na hora da prova. Planeje utilizar a véspera e o próprio dia da prova para preparar-se mentalmente para a avaliação que está prestes a fazer. Procure relaxar, sair um pouco, distrair-se, manter-se calmo e concentrado fará toda a diferença na hora da prova. Erro 25. Desistir. A perseverança é a chave do sucesso e todos que persistem nos estudos conseguem a aprovação. O seu diferencial será a sua atitude diante dos obstáculos. Uma reprovação não deve ser encarada como um fracasso e várias reprovações também não. Ao contrário, cada reprovação é uma oportunidade de aprendizado, de evolução e faz parte do processo. Portanto, você deve aproveitar este momento para se fortalecer, melhorar os seus pontos negativos e aprender com seus erros. Essa é a atitude dos vencedores. Pense que um concurso público é uma fila, e se você está começando agora, você entrará no final da fila. Mas se você permanecer na fila, um dia chegará o momento de ser o primeiro, então definitivamente não saia da fila, não desista. Bem pessoal, é isso. No próximo vídeo nós falaremos sobre estratégias para passar em concursos públicos. Nos vemos lá.